começou a tocar flauta na infância, depois veio o sax e a música virou sua grande paixão. Eu converso hoje com a instrumentista e compositora Sílvia Beraldo. O Palavra Aberta já está no ar. Sílvia, tem algumas atividades da vida adulta que parece que precisam de algum incentivo da infância, né? A música também é assim? Para quem toca algum instrumento, assim, tem algum reflexo, né, realmente na primeira fase da infância? Acho que geralmente tem, né? Meu pai não era músico, mas ele gostava muito de música. Meu avô, pai do meu pai, tinha banda de música no interior de Minas, era maestro de banda. Então eu sempre ouvi, meu pai gostava muito de música clássica e de música tradicional mineira, com gado. Então eu ouvia as duas coisas, né? Isso em casa, então? É. E assistia a família, então, nessa banda, nessa orquestra também? Na banda de cidade do interior, né? Meu avô regia. Eu não cheguei a ver, mas eu sabia dessa história. Tinha um tio, avô meu também, que era flautista concertista. E depois eu vinha saber que a minha avó tocava flauta transversal também. Mas tinha um tabu danado naquela época. Então eu não sabia, nem meu pai sabia disso. Depois a gente descobriu com uma outra tia que ela tocava, mas depois que casou teve que parar de tocar. Você é paulista, mas é mineira? Como é que é? De onde veio? De onde veio a Sílvia? Eu nasci em São Paulo meio por acaso, porque meu pai estava trabalhando lá. Mas a minha família é mineira, toda mineira, e com 6 anos eu fui para Belo Horizonte. Então eu me considero mais mineira do que... E foi ali que teve o contato com o primeiro instrumento de sopro? Foi ali nessa fase da tua vida? Aliás, foi no colégio de aplicação. Eu comecei tocando flauta block, aí depois passei para flauta transversal e conheci o pessoal do Clube da Esquina, comecei a tocar com o pessoal lá com Tavi Moura, né? E aí tinha quarteto de flauta, passei para música instrumental. E depois eu fui tocar sax em São Paulo. Depois eu mudei para São Paulo e lá comecei a tocar saxofone. Então eu passei da flauta block até o sax. O sax. Pois é, e daí lá em São Paulo, de repente, Sílvia veio morar em Florianópolis. Assim, por que essa escolha? Bem, foi uma questão meio amorosa. Acontece muito isso. Foi meio por acaso, né? E já estava grávida da minha primeira filha e foi ótimo. Acho que foi assim, um percurso que eu não esperava, mas que foi muito legal. Inclusive, eu adoro, estou há mais tempo aqui do que em moro mais tempo em Florianópolis do que em qualquer outro lugar. E as tuas filhas também nasceram com esse contato com a música e nasceram aqui em Florianópolis mesmo, né? Nasceram da barriga, elas já ouviam muita música. As duas são músicas, né? Então, acho que estão um pouco condenadas, né? Aí o contato direto, né, Sílvia, desde da gravidez, as duas já estavam ali, né? Daí você veio morar em Florianópolis por amor e também por amor à cidade, ficou aqui e permaneceu, né? E o que sentiu de diferente da música mineira, da música paulista, da música de todo o Brasil, quando chega a música de Florianópolis? Você sentiu alguma diferença? Eu cheguei aqui, eu comecei a conhecer os músicos, né? Conheci a Neide Maria Rosa, porque eu comecei a dar aula no SIC e ela trabalhava lá na época. Conheci a Denise de Castro, conheci o Aurélio, o Fidel, comecei a conhecer os músicos, o Joel, o Brito, e a gente começou a tocar junto, até fiz uma banda de baile que chamava Quebra com Jeito, que tocava esse pessoal todo e ia inventando coisas, né? E era muito legal, assim. E a Neide era crooner da banda. Era crooner? Olha que chique, né? E essa banda tocava onde? A gente tocava em congressos, em eventos, assim. Quer dizer, a produção era péssima, porque eu era tudo. Eu era arranjadora, saxofonista, produtora, imagina. Tinha mais 2 produtores que não eram produtores, então a parte empresarial era bem difícil, mas a parte musical era muito legal. E a Neide era vocal? A Neide maravilhosa, né? Um luxo. E a Neide, na verdade, tocou até o fim da vida ali, né? E você muitas vezes parceira dela, compondo também, né? Como é que foi essa parceria de vocês, assim, esse tempo todo? Eu fiquei muito encantada com a Neide quando eu vi ela cantando.
E aí eu e o Rafael Menezes Bastos, que é meu marido, a gente tocava junto e tal, e a gente fez uma música para Neide, que chama Floripa. Então a letra é do Rafael e a música é de nós dois. Até a gente brigou muito para fazer a música, porque... E foi um pedido dela? Não, e ela amou, ela gravou no disco dela, né, essa música. E não, acho que ela pediu sim, que ela ia gravar um disco, aí ele pediu pra gente fazer a música. E a gente fez, e assim, acho que aqui é aqui, enfim, mostrando pra Neide. A Neide ficou encantada, falou, nossa, que lindo, dá pra ver a paz que vocês estavam quando vocês compuseram. E não houve paz nenhuma? Não, eu não acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque eu tenho um pouco de problema de compor junto com outra pessoa. É mais fácil compor sozinho? Eu prefiro compor sozinha, entende? Então isso depende da pessoa, né? Mas a música ficou muito legal, e a Neide curtiu muito e tal, foi bem legal. Ela ter gravado, foi lindo, né? Essa coisa de viver com a música dá a impressão, né, que a vida está muito tranquila, porque é muito harmônica, tem tudo, a pessoa acaba realmente trabalhando com aquilo que ela gosta, né? E você teve essa certeza disso na adolescência, assim, quando teve que decidir o que ia fazer na vida e ficar com a música? Olha, eu tinha muitas dúvidas, assim, do que fazer, que eu gostava de astronomia, gostava de biologia, mas a coisa da música foi me puxando muito, né? E acabou que, naquela época, os cursos de música, assim, de graduação, eram muito só da música erudita, conservatório, em Belo Horizonte tinha um conservatório muito tradicional. E eu sempre estudei numa escola, que é uma escola muito de ponta, até hoje existe a Fundação de Educação Artística. Então, ali, quer dizer, eu tinha contato com músicos, tipo Kohlreuter, Maestro Kohlreuter, altos músicos que davam cursos lá e tal. Aí eu não queria ir parar num conservatório. Aí não fiz, eu fui para a Bahia para fazer graduação na Bahia, acabou que, acabei saindo da Bahia, fui para a França, corri mundo um bocado. E sempre estudando, sempre atrás do que eu queria, né? Mas como formação mesmo... O que eu queria é flauta. É música. Né? Música do modo geral. Então, em termos de formação, de graduação, eu não achei o que eu queria fazer. Assim, não achei a escola que eu queria estudar. Depois, muito depois, agora já morando em Florianópolis, já com 2 filhas e tal, eu fiz o curso da Berklee nos Estados Unidos de jazz. Em 2 anos eu fiz o curso, me graduei e tal, mas já tinha uma estrada boa, né? E falando desse teu estudo de jazz fora, né, dessa tua viagem que ficou aprendendo nos Estados Unidos, eu quero te pedir para a gente encerrar esse bloco tocando um pouco de jazz, pode ser? Pode. Então eu vou tocar aqui um pouquinho do Thelonious Monk, que chama Blue Monk. Seguimos a conversa com a compositora e música Silvia Beraldo. Falávamos sobre instrumento, composição e a tua atividade toda desde que você veio de Minas para Florianópolis, né? E tem uma pergunta que eu quero fazer, assim, que eu tenho dúvida quando eu olho assim 2 instrumentos de sopro, o fácil e o difícil. Eu acho que é um conceito muito relativo, né? A gente vê um instrumento mais pesado e outro mais leve, e eu como leiga pergunto, existe um mais difícil que o outro para ti? Você tem mais dificuldade com um ou com o outro? Como é que funciona isso? Não, eu acho que cada um tem a sua manha, né? E o negócio é estudar, o negócio é tocar. Então não existe outro caminho a não ser tocar, praticar, procurar o som e se dedicar mesmo, né? E essa dedicação é diária?
Todos os dias tem que tocar? Não é que tem, a gente não consegue ficar sem tocar. Quando eu viajo, fico um tempo sem tocar, eu sinto muita falta. Sinto uma falta meio existencial. Faz parte, né? Faz parte. É o ti. tempo que a gente, o estudo do instrumento, é um tempo que a gente está com a gente. Então, aquilo lá não é uma tortura, muito pelo contrário, é um tempo que você está com você, é o tempo que você está... E um momento de prazer. Você está fora da produção, fora de... Né, é um momento quase espiritual mesmo. Ô Silvia, e antes de uma apresentação tem uma dedicação maior, né? Tem que estar com os outros músicos, tem que estar junto. Aí sim, daí é um ensaio realmente com mais horas, mais dedicação, né? E como é que é esse contato e as tuas apresentações, assim, quem faz parte? O que precisa estar junto, assim, de músicos para fazer uma apresentação? Isso depende muito, né? Eu, assim, atualmente não estou com nenhum grupo fixo. Então, eu toco muitas vezes com o Cássio, mas a gente toca mais jazz, assim, não se ensaia, né? Quando você toca, assim, mais bossa nova, jazz, é uma coisa relax, de improvisação, que todo mundo tem que estar tocando, mas não exige um ensaio. Mas a gente fez há pouco tempo um espetáculo bem bonito com a Camerata, né? Que eles escolheram 2 músicas de vários compositores, minhas, do Bruno Moritz, do Cássio Moura, do Guinha Ramírez e do Braz Groove. E então ali foi um trabalho muito legal, porque foi um trabalho de escrever, inclusive, para toda essa formação, tinha quarteto de saxofone, 2 trompetes, 2 trombones, e fora a Camerata, né? Então, ali foram vários ensaios, é uma coisa. Então, depende. Quando você vai fazer um show em teatro, quando você é um trabalho autoral, aí você tem que ensaiar. Eu tenho um trabalho com a Denise de Castro também, toco bastante o trabalho dela. E, então, depende do tipo de trabalho. Quando é um trabalho autoral, você tem que ensaiar. Né? Você fez muitas viagens também, né? Sempre para aprender, como a gente conversou há pouco, também muitas viagens para se apresentar também, ou para entender mais algum tipo, o universo da música que de repente você sentia falta aqui em Santa Catarina e foi buscar esse tipo de formação além dos Estados Unidos em algum outro lugar? Muito antes de vir para cá, eu fui para a França, de Belo Horizonte eu fui morar na Bahia, da Bahia eu fui para a França. Da França eu voltei fiquei entre Rio e São Paulo, depois fiquei um tempo em São Paulo. Fiquei em Minas também tocando com o Tavinho Moura há bastante tempo, gravei vários discos dele, a gente fez muitas turnês, assim, um trabalho que eu acho muito bonito, o trabalho de composição dele eu acho muito top. E depois eu fui para São Paulo, em São Paulo eu comecei a tocar sax, porque antes eu não tocava só flauta, e entrei mais na questão da música instrumental mesmo. E fui para a França estudar numa escola de jazz, lá fiquei 2 anos. Aí já uma parte só do sax, né? Aí depois voltei para São Paulo, aí de São Paulo que eu vim para cá. Ô Silvia, você participou, né, como compositora, mas também como atriz, né, em um filme, não foi? Verdade. Fala um pouquinho disso, então, para depois a gente Olha entrar. Olha que você sabe das coisas, hein? Não, esse filme eu não trabalhei como compositora, a trilha era do Tavinho Moura, é o Cabaré Mineiro. Mas, mas como atriz daí, né? Esse filme é do Carlos Alberto Prates, que é um filme com Nelson Dantas, é um filme, eu acho genial esse filme, bem louco. E a trilha era do Tavinho, eu fui para gravar a trilha, a gente gravou várias coisas no set de filmagem. Aí o que aconteceu, Minas Gerais, era lá em Montes Claros, a menina que ia ser atriz do Cabaré, o pai descobriu e não deixou. Aí sobrou para mim. Eu era cantora, cantei um samba do Noel Rosa. Olha, canta também, então? Não, eu cantei. Porque tinha no que Cabaré, eu e o Tavinho, né? A gente cantou um samba do Noel Rosa. E foi super legal, né? Foi experiências da vida, né? E outras experiências como compositora para filmes, né? Filmes catarinenses, você tem vários, né? O que precisa na hora de compor para um filme? Precisa saber o roteiro, que tipo de cena, precisa conhecer o personagem para poder compor? Eu trabalho desde o começo com o roteiro. Então, no roteiro, vai estudando em contato com o diretor, né? Então, eu fiz algumas trilhas do Zeca Pires, né? Fiz primeiro um curta, o Manhã, depois fiz Ponte Hercílio Luz. Então, sempre você vai pegando o material e vai, em cima desse material, você vai criando e vai mostrando pro compositor. E teve a trilha, isso foram os primeiros. Depois eu fiz o do Cruz e Souza,
que é um trabalho de pesquisa sobre a música no desterro no século XIX. E esse trabalho foi diferente, então esse não foi de composição? Só tem uma composição minha, porque esse era um trabalho de pesquisa, porque era música de época, né? E essa pesquisa foi feita onde? Essa, eu conheci, eu dava aula de sax para um aluno, que eu descobri que a mãe dele era de uma família de compositores. Tinham três gerações. O pai dela, que é da geração do Zininho, o avô dela, o Álvaro de Souza, o pai dela a gente esqueceu. O avô era o Álvaro de Souza, o bisavô, o Brasilício, que é do século XIX. E aí eu fui descobrindo e cheguei até um baú de partituras. E ela me ajudou muito nessa pesquisa. E esse baú estava onde? Estava na casa dela, mas tinha algumas coisas que estavam no Museu Cruz de Souza. A Sueli Sepetiba, que é essa da família dos compositores, ela foi comigo, ela sabia que o pai dela tinha doado as partituras para o museu. E chegamos lá, achamos tudo dentro de caixas de sapato, tudo. E o diretor do Museu Histórico me ajudou muito, porque não podia tirar xerox do material. Mas ele falou, ó, um xerox não vai danificar nada, porque já está aqui tanto tempo, já está né? danificado. Se você não salvar esse material porque não pode tirar xerox, né? Não vai perpetuar também. Aí a gente tirou o xerox e fizemos, aí eu fiz os arranjos, até gravei no Rio com músicos tipo Zé Menezes, o Dino Sete Costas, das últimas gravações do Dino. Músicos assim, muito fantásticos. Aí foi para o filme Cruz de Souza. Cruz de Souza, E esse material então acabou unindo uma coisa com a outra? Então nesse CD que eu fiz de trilhas, né? Aí esse CD então tem as tuas trilhas dos teus filmes catarinenses? Tem. E depois eu fiz o Doce de Coco, do Pena Filho, fiz o Antropóloga, do Zeca Pires, fiz o Das Profundezas, que não está aqui porque é posterior, que é do Pena Filho, e Esplendidezas também, que é da Fábio Pena, com o roteiro do Pena. As tuas músicas, então, estão nesse CD? Nem todas, das trilhas, né? Mas tem 2 últimos filmes que não estão aí. Então, aqui estão as outras, menos essa do... Tá, mas tem várias aqui, tem então? Tem várias, só não tem essa última das Profundezas. Olha só, então eu vou pedir, vou primeiro te agradecer a entrevista, muito obrigada, e pedir para te tocar, então, uma flauta com a tua música Tadeu, também que fez parte de um filme.